A graça e a paz sobre a vida de vocês, amém? Que tempo bom, né? De louvar e adorar o Senhor, cantar a palavra. Querido, isso tem que ser um hábito sobre a sua vida, amém? No dia a dia, poder cantar a palavra, ouvir canções de louvor, adorar o Senhor, separar um tempo de fato para engrandecer o nome de Cristo. E agora, nós vamos ter um tempo para poder falar sobre finanças, organizando as finanças da nossa casa. Amém? Vamos orar? Para o Senhor falar aos nossos corações. Santo Deus, eu quero colocar as nossas vidas nas tuas mãos. Trazer nesse momento toda a mente, coração, cativos ao Senhor. Pai, fala com a gente nessa tarde. Senhor, fala com a gente nesse período, assim como o Senhor já vem falando desde as 3, Deus, através das músicas, das canções e da adoração que foi entoada aqui, que o Senhor continue falando conosco, que os corações se acalmem e que todos possam ouvir a voz do Teu Espírito Santo, trazendo clareza, trazendo, Deus, propósito. Deus, fala aos corações. Em nome de Jesus. Amém. Então, desafio falar sobre finanças, né? E é um desafio legal. E eu queria começar lendo um texto. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 24. Mateus 6, 24. Olha, hoje eu estou testando um ar-condicionado, né? Mateus 6, 24. Diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Linguagem NVI, ok? Vou ler de novo. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Hoje eu quero bater um papo com vocês. Mais do que uma pregação, é um bate-papo, onde eu quero contar algumas coisas para vocês e a gente entender um pouco daquilo que o Senhor tem falado sobre finanças. Falar sobre dinheiro e organização das finanças dentro de casa é um tema longo, de um estudo um pouco mais longo, mas hoje nós vamos tentar suprimir as bases do que a gente tem de entendimento sobre isso. E quero começar falando com você o primeiro princípio que nós, como cristãos, precisamos aprender sobre essa questão de finanças e de dinheiro. E eu vou começar, né, por uma coisa assim, muito legal para te dizer. Você não depende do dinheiro. E esse é um entendimento que nós precisamos ter. Não dá para servir a 2 senhores. Não dá para você ficar dividido entre Deus e as suas finanças. E a gente vê muitas pessoas sofrendo com isso ou passando por isso. E aí, quando a gente fala isso, eu sei que surgem perguntas como eu, no ápice da minha adolescência, pensando assim: se eu não posso servir nem ao dinheiro nem ao Senhor, como que eu vou fazer que eu preciso do dinheiro para viver aqui? E aí você fica pensando assim: o que eu faço? Vou viver de luz? Vou virar uma planta, fazer fotossíntese e falar assim, tá tudo bem? E aí eu quero trazer uma clareza sobre isso, sobre as nossas vidas. Porque quando
nós vemos Jesus falando isso aqui. Jesus em momento nenhum vira para você, ou vira para os discípulos aqui, para quem estava ouvindo ele, e fala assim: você não precisa de dinheiro. Não é isso. Não é isso que o Senhor está falando. Ele está falando sobre aonde está o nosso coração. Quer uma prova disso? Que Jesus, ele não era contra, ele não estava falando contra o dinheiro, contra você ter o dinheiro, mas sim saber quem domina a sua vida. Nós vamos para um texto lá em Lucas capítulo 20, a partir do versículo 21. Depois nós vamos revisitar esse texto, mas eu quero mostrar para vocês o que Jesus está falando aqui em Mateus. Lá em Lucas capítulo 20, a partir do versículo 21, diz assim: assim, os espias lhe perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar impostos a César ou não? Queridos, essa é uma pergunta que parece ser tão fácil de ser respondida, mas se torna uma pergunta tão difícil no dia a dia. Os homens aqui, estão falando os espias, eram homens que queriam pegar Jesus assim, pela palavra. Eu acho que nós, como cristãos, já passamos por isso, né, das pessoas chegarem, querer usar a palavra, querer usar uma revelação para poder tentar te dar aquela rasteira assim, falar: te peguei. E eles queriam fazer isso com Jesus. Uai, Jesus, você ensina tanta coisa, você fala do reino, você fala do Pai, você fala de tanta coisa. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. É para a gente pagar os impostos? O que Jesus responde, queridos? Jesus, porém, conhecendo a astúcia deles, disse-lhes: mostre-me um denário. De quem a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam. Ele lhes disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Queridos, quem fez a moeda? O dinheiro? O homem. E o dinheiro, ele foi feito para representar uma barganha, uma troca que você faz no dia a dia. Você sai daqui e de repente você quer comer uma coxinha, você tira R$5 do bolso. Bom, acho que é 5. Você tira R$5 do bolso, entrega na lanchonete e ele te dá uma coxinha. Antes isso era feito de outras formas. Você trocava uma vaca por um leite, um bezerro, trocava a vaca por frutas ou qualquer outra coisa. Então o homem criou formas de trocar as coisas para poder adquirir aquilo que era necessário para o sustento dele aqui no dia a dia. Só que o que Jesus está falando aqui é o seguinte: ele não é contra o dinheiro. Ele não é contra isso. Ele só está falando aonde que você está depositando o seu coração. Então hoje, eu quero começar esse momento te perguntando, quem é o seu Senhor? Quem é o Senhor da sua vida? Eu lembro lá na minha adolescência, juventude, passando N situações, N coisas e tal, tudo, e uma pessoa querida sentou comigo, conversando um dia, e virou para mim e falou assim: Pedro, quem governa quem? Eu olhei para a cara dele e falei: como assim? Ele falou: o dinheiro te governa ou você governa o dinheiro? Dinheiro vai conduzir sua vida ou você vai utilizá-lo para aquilo que você precisa? Quem governa a sua vida? Pedro, mas você vai falar sobre finanças dentro do lar, né? Administração e tal. Sim.
Mas a gente começa por aqui. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês. O ponto de entendimento do dinheiro na sua vida, das finanças na sua vida, o que representa e o que deve representar. Pois não tem como servir a dois senhores. Não tem como você querer servir ao dinheiro e servir a Deus. Vamos continuar lá em Mateus 25. Mateus 6, versículo 25. Diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Opa! É Jesus de novo questionando quem manda, quem governa a sua vida. Quem governa? Ele não está falando que você não tem que vestir roupa, ele não está falando que você não tem que comer. Atente-se que o que Jesus está falando aqui é aonde você está depositando o seu coração e a sua confiança. Quem é o seu Senhor? Para quem que você está se prostrando? Quem está governando a sua vida? É isso que Jesus está falando aqui em Mateus. E quando nós começamos a falar sobre organizar as finanças de casa, a primeira coisa que nós temos que entender como cristãos é que a prioridade está em Deus. E quando a gente entende isso, as coisas ficam mais fáceis. Continuando, observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Queridos, aonde está o seu coração? Aonde está a sua prioridade? Quem governa a sua vida? Quem governa? 28. Porque vocês se preocupam com as roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas... Que coisas? Quem é bom de português? Eu não sou muito, não. Eu sou da área de exatas, assim. De vez em quando eu fico pensando se a Bíblia podia ser escrita em cálculos matemáticos. Misericórdia. Mas aqui, todas essas coisas, para um bom português, ele está voltando no texto. Que ele falou. Lhes serão acrescentadas. Pedro, então eu não trabalho mais. Não vou. Para que eu vou trabalhar? Acordar 6 horas da manhã, 7, sei lá, 5. Eu encontrei com um amigo meu que ele trabalha na Vale. Aí eu estava conversando com ele, encontrei com ele em frente a uma academia lá perto de casa. Eu conversando com ele, e aí, tudo jóia, tudo bem? E isso era à noite, assim. Era por volta de umas 7 horas. E ele saindo da academia, eu indo comprar alguma coisa. Ele, não, tudo jóia, deixa eu ir embora.
Eu olhei para a cara dele e falei, ô irmão, tá cedo. Não que eu queria ficar batendo papo com ele ali, mas ele estava numa pressa. Ele falou, Pedro, eu vou para Vale. O meu ônibus passa 4 horas da manhã na porta da minha casa. 3 horas eu tenho que estar de pé. Eu falei, vai com Deus, irmão. Vai, que você está atrasado. Vai dormir. Aí, então, Pedro, não vou trabalhar. O que Jesus está falando aqui? Preocupar com o que eu vou vestir? Você não vai sair pelado na rua, né, irmão? Não é isso que Jesus está falando com você. Não é isso que Jesus está falando aqui. Não, você não precisa trabalhar, você não preocupa, não. Não precisa pagar a conta. Sabe a CEMIG? Finge que ela não existe. Copasa? Rapaz. Deixa tranquilo. Gasta água, toma banho, faz tudo, vira para Copasa e entrega Mateus, capítulo 6, de 1 a 34, fala assim, Copasa, estou vivendo o que está aqui, não vou te pagar. No outro dia tem um camarada lá para poder cortar sua água. E aí qual que é o problema? Você vira para Jesus e fala, mas Jesus, o senhor falou lá na sua palavra que eu não precisava me preocupar, o cara está cortando a minha água. E Jesus lá do céu olhando para você, falou, ô meu filho, você vive aonde? Se a gente estivesse no Éden, a gente não ia preocupar com isso. Se a gente estivesse no Éden, nós não teríamos problema com relação a isso. Mas eu quero te mostrar uma coisa, vírgula. Vamos lá em Gênesis. Lá no inicinho. Gênesis capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 8. Gênesis 2, 8 diz assim, Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus fez o Éden e colocou o homem lá. E aí o homem abria a boca e a comida chegava na boca dele. Era isso? Deus fez o Éden e está pronto? E o homem não tem que fazer nada, mais nada? Vamos lá, o versículo 15, diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Estou dando um pequeno spoiler para vocês, à noite nós vamos falar sobre o papel do homem e o papel da mulher, ok? Mas aqui eu quero te dizer o seguinte, Jesus fez um jardim maravilhoso, fez o Éden com animais, com plantas, com árvore, com fruto, com tudo aquilo, e pôs o homem lá, e falou assim, cultiva. Deus era o primeiro, ele foi o primeiro empregador que teve. Olha que legal. Ele foi o primeiro empregador que teve. Eu queria que minha carteira fosse assinada por Deus, ia ser legal. E Adão pode falar isso, falar assim, eu tive um chefe, rapaz, e ele era um chefe bom. Então, de novo, quando a gente volta lá em Mateus, a gente precisa entender que o que Jesus estava falando ali, e a primeira coisa que eu quero te falar sobre a questão de organizar as finanças da sua casa, é determinar quem é o Senhor da sua casa, pois você não consegue servir a dois senhores, você não consegue servir a Deus e servir ao dinheiro.
E por que que é tão forte isso? E a gente precisa falar isso de forma incisiva, porque hoje tem muitas pessoas perdendo a vida por causa de dinheiro, e eu não estou falando somente de morte, eu estou falando de pessoas que estão deixando de servir ao Senhor, deixando de cumprir o chamado de Deus, por causa que está focado no dinheiro. Focado no que vai comer, no que vai ganhar, como que as coisas vão acontecer. E aí desfoca de Deus e foca aonde? No trabalho, na faculdade, nas tarefas, no salário. O que eu estou ganhando? Não vou hoje no culto não, porque eu arrumei um freelance aí. Engraçado, né? O freelance começa domingo, 8 horas da manhã, e termina 1 hora da tarde. Mas, pastor, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Então eu vou trabalhar. Só que quarta-feira também não dá para mim vir. Mas, querido, tem célula na quinta. Nossa, quinta-noite é o dia do meu plantão. Sexta-noite, esquece. Terça, Segunda-feira, reunião de oração. Deixa eu te contar, pastor. Eu chego em casa do trabalho, 10 para as 8 da noite. Eu vou abrir link para poder orar, não, porque eu estou exausto. Queridos, eu sou um cara muito trabalhador, graças a Deus. Eu comecei a trabalhar desde cedo. Eu sou um cara que não paro. Assim, meu ritmo, ele é acelerado. E vou, faço e volto e não sei o quê. E eu gosto de trabalhar, eu gosto do desafio, eu gosto do que eu faço. E aí eu estou naquela correria, e vai lá e volta, cai e não sei o quê e tal, tudo. E um belo do dia, tinha 2 pastores sentados na mesa da minha casa para falar assim: o Senhor te chamou para você poder virar presbítero. Eu falei, hã? Eu estava executando para entregar a maior obra que a RCW, a minha empresa, tinha até então. Eu estava acordando todo dia entre 6 e 6 e meia da manhã, saindo de casa, indo para Brumadinho, saindo de Brumadinho 2 horas da manhã e voltando para casa, porque a gente estava na reta final de inaugurar um resort lá. Eu não esqueço até hoje. Em novembro, a gente estava sentado lá em casa, os pastores conversando comigo, e a inauguração do resort era dia 20 de dezembro. Eu falei, e que dia que foi a minha consagração? Foi dia 6 de dezembro. Gente, eu gelei na hora que eles estavam lá, porque eu falei assim, Deus, meu Deus. Não estou entendendo. Não estou entendendo o que é que está acontecendo. Porque eu busquei uma palavra de Deus para ele falar assim, larga tudo e vai ser presbítero. E eu falei, noia, eu largo tudo, eu vou para a igreja. E Deus não me falou isso. Ele não me falou, e eu lá na mesa, e os presbíteros falando, e eu olhando para minha esposa, para Camila, falando, loucura. Que loucura, o que eu faço? No olhar, ela me entendeu. Eu falei, eu não quero de forma nenhuma negar o chamado de Deus, mas eu hoje tenho uma responsabilidade enorme com inúmeras pessoas, e o que eu vou fazer? E aí, os pastores passaram a palavra para a Camila. Enquanto a Camila estava falando, eu estava orando. Jesus, é o seguinte, a minha negociação com Cristo. Vamos fazer o seguinte, fevereiro, vamos combinar? Sou ordenado em fevereiro. Aí o Senhor me dá tempo
para organizar as coisas, para eu poder conseguir dividir meu tempo para ser pastor. O meu coração ali, ele estava doendo porque eu não queria assumir um compromisso que eu ficasse dividido e que não desse certo. Porque não tem como você ter dois senhores. E eu estava ali lutando com Deus, porque eu falei, como que eu vou conseguir conciliar todas as coisas? Tenho 2 crianças dentro de casa, pequena, tenho minha esposa, tem todas as tarefas de casa, tem todas as coisas que a gente precisa fazer, e eu ainda vou me tornar pastor? Que loucura. Sabe o que o Senhor falou comigo? Você pode não ir. A decisão está nas suas mãos. Mas eu vou cobrar de você a vida daqueles que não foram alcançados por você não ter dito sim para mim. Falei, ai. Pá. Doeu lá no fundo. E ele terminou de me falar, os pastores olharam para mim, e aí? Eu falei, e aí, vamos lá, querido. Vamos lá, queridão. Tá valendo, start. Vamos começar. E aí acabou a reunião, acabou tudo, eu fui sentar e eu fui orar, e eu estava conversando com minha esposa, falei, que louco, o que eu vou arrumar? Como que eu vou fazer? E agora? Jesus, o que eu faço? Aí Jesus virou para mim e falou assim, quem é o seu Senhor? Eu falei, Deus está bravo. Então, é o Senhor. Eu falei, então filho, relaxa. Me serve. Falei, mas Deus e a empresa? Continua. Senhor, continua. Mas continua. Aí eu falei, quer saber o negócio? Jesus, vamos conversar nós dois aqui. O Senhor está mandando, eu estou indo, o Senhor me dá força. Intrepidez, sabedoria e vamos. E vamos. Só que nesse momento, Jesus estava querendo mostrar para mim, e mostrou para mim, que eu tinha uma prioridade, e essa prioridade tem a ver com Ele, com Deus. Não é com as pessoas que eu lidero, não é com as pessoas que eu coordeno como dono de uma empresa. A minha prioridade era para Deus. E como eu depositei minha prioridade em Deus, de fato, as outras coisas aconteceram. Nós inauguramos o hotel dia 20 de dezembro. Quando Jesus está falando aqui em Mateus, quando ele está falando isso com os discípulos, ele está dizendo exatamente isso. Olha, seu coração está onde? Sua obstinação está onde? Está em me servir, está em ser fiel comigo, está em trabalhar comigo, está em dizer que é meu filho, ou está em apenas ganhar dinheiro? E aí depois o pessoal chega para ele e fala, tem que pagar imposto. Tem que pagar imposto, irmão. Está aqui, ó. Tem que pagar, está aqui, está aqui. Não sou eu não, a Bíblia está falando, tem que pagar imposto, viu? E o que Jesus estava falando ali com os discípulos? Deixa eu te contar uma história. Você vive nesse mundo, tá, querido? E nesse mundo, você precisa de moeda para fazer as transações que são necessárias. A mesma coisa Adão falou, Adão mostrou e colocou o homem lá no Éden e falou assim, está tudo nas suas mãos, mas vai cultivar, vai trabalhar. Porém, onde está o seu coração? Quem governa a sua vida? Quem governa você? Lá na adolescência, quando eu ouvi isso, eu comecei a entender alguns princípios da minha vida. E comecei a entender algumas coisas que agora eu quero te dizer sobre a organização financeira da sua casa. E a primeira coisa que eu entendi é não ficar ansioso.
Nossa. Eu falei, gente, como que eu vou fazer? Tem que pagar aquilo, tem que pagar aquilo outro, eu quero sair, eu quero namorar, eu quero fazer as coisas, eu quero casar. E aí, Jesus? Mas Jesus, ele é completo naquilo que ele fala com a gente. Ele é completo. Ele não está te falando aqui, quando ele fala aqui em Mateus, ele fala o seguinte, olha, querido, deixa eu te falar, sabe o que você precisa entender? Se você se ocupar comigo, eu vou abrir as portas que você precisa, para que você possa entrar e organizar a sua vida, inclusive a vida financeira. E isso aconteceu com a minha vida. Então, quando a gente fala agora sobre organização financeira, a primeira coisa que a gente precisa entender é quem governa a nossa casa, se é o dinheiro ou se é o Senhor. Se é o Senhor, tudo se facilita. Se é o dinheiro, tudo se complica. Tudo, exatamente tudo se torna mais difícil quando a gente foca no dinheiro, porque a gente perde o foco em Deus. Passamos a viver uma vida voltada para o trabalho, voltada para as tratativas financeiras, voltada para os problemas financeiros que temos dentro de casa. Aí o problema financeiro se torna um divisor de águas, se torna um problema dentro de casa, gera discussão, gera tanta coisa ruim, que daqui a pouco você está perdendo a sua vida. À noite, nós vamos falar sobre o dever do marido como provedor e o dever da mulher como administradora do lar. Agora, eu quero começar falando com vocês sobre alguns pontos importantes sobre a nossa vida financeira. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é estabelecer prioridades. Amém? E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios 3, versículo 9 e 10. Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 9, vamos ler o 9 e o 10. Ah, que bênção. Vamos ler junto aqui, ó. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Uau! Qual que tem que ser a sua primeira prioridade? Honrar a Deus com o recurso que você tem. E a primeira coisa que nós temos que entender sobre organização financeira dentro de casa é que nós temos que pegar lá os nossos recursos e pegar 10% dele e falar, não me pertence, pertence a Deus. Porque se você vive o que Jesus está falando em Mateus, que é focar sua prioridade em Deus, significa que Ele está te falando que Deus vai abrir as portas sobre a sua vida e você precisa ser fiel naquilo que você tem. Gente, eu não prego teoria da prosperidade, eu prego a verdade daquilo que é a palavra. Está aqui. Só que fazer isso, você precisa entender que o seu coração tem que estar numa posição de gratidão total a Deus e reconhecimento de que todos os recursos que você tem pertence a Deus e foi dado por Ele, pois Ele é o seu Pai. Ele que abre as portas, Ele que caminha naquilo que você precisa. Queridos, dízimo não tem negociação. Pedro, estou apertado financeiramente falando. Eu recebo um salário mínimo que é 1.300 e poucos, 1.500 e pouco,
E você está me falando que eu tenho que tirar R$ 150 do meu dinheiro e entregar para Jesus, para Cristo, na igreja? Rapaz, você não sabe as contas que eu tenho. É água, é luz, é menino, é não sei o quê, e eu tenho que pagar não sei o quê, e eu tenho que fazer não sei o quê, e eu tenho que parará, e eu tenho que não sei o quê. Você vai falar comigo que eu tenho que dar R$ 150 na igreja? Queridos, eu vou chocar vocês com uma coisa. Deus não precisa do seu dinheiro, não. O templo não precisa do seu dinheiro. Se você der ou não der, ok? O Senhor vai agir do mesmo jeito e as coisas vão caminhar do mesmo jeito, porque o provedor é Deus sobre a igreja. Mas Deus determinou que você fosse fiel e que desse 10% daquilo que você ganha como uma forma de adoração. Exatamente por você foi virar e falar assim: o dinheiro não governa a minha vida, quem governa a minha vida é o Senhor, e está aqui, quem me dá os recursos é o Senhor. Senhor, estou depositando 10% aqui, como obediência e adoração a Deus. Não pode ser como peso. Não pode ser como dor. Não pode ser com raiva, com rancor, com dúvida. Sabe como que você tem que caminhar para poder dar dízimo? Sabe? Como que é? Aleluia, Senhor, glória a Deus por tudo que o Senhor tem me dado. Está aqui, depositando 10% daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Glória a Deus, o Senhor seja louvado. Bendito seja o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Isso é o que você tem que fazer. Por isso que a gente determinou que o dízimo seja dado durante o louvor. Para a música de celebração, você já vinha animado, dançando. Não vou dançar, queridos. Não vai ser uma cena legal. Mas você vinha animado, contente, porque você tem, porque Deus tem te cedido. Não por uma obrigação. Não para que as outras pessoas vejam, não para que você seja visto por ninguém, e não como moeda de troca com Deus. Ô Deus, é o seguinte, ó, eu tenho que pagar a conta de luz, está quase vencendo, e a de água também. E o pastor Pedro falou que se a gente depositar o dízimo e a oferta, o Senhor vai multiplicar. Então assim, é o seguinte, é amanhã, tá? Então, ó... Jesus aqui é 150, é a conta de água, amanhã o Senhor deposita para mim. Jesus, tem certeza? Não é. E aí a gente vê casas desorganizadas financeiramente falando. Antes que o pessoal bate em mim, peraí. A gente vê casas desorganizadas financeiramente falando, e quando você vai conversar com uma pessoa querida, a pessoa vira para você e fala assim: nossa, eu dei tudo o que eu tinha para pagar as contas e pronto. Aí você fala: e o dízimo? Dá para parcelar? Eu pago no final do ano, 13º. Dá para tirar o dízimo do 13º. Querido, não. Não é isso. Lendo o texto de novo, só para poder você entender: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Toda a sua renda. Tudo o que você tem pertence a Deus? Se tudo o que você tem pertence a Deus, então você precisa honrar a Deus com as primícias de tudo que você tem. Quer organizar as finanças da sua casa? Eu estou começando aqui te dizendo que o primeiro passo que você tem que ter é ser alguém dizimista, é ofertar sobre a vida das pessoas, é ofertar sobre a vida da igreja, é ser fiel naquilo que Deus tem te dado. Fácil? Não. Não. Ser cristão não é fácil. Se está fácil para você, tem algum problema.
Se você não tem um desafio diário sobre a sua vida financeira, eu acho que tem um problema aí. Mesmo que você tenha grana, mesmo que você esteja passando por um momento de prosperidade, em nome de Jesus, profetizo isso sobre sua vida. Se você não tiver um desafio para ser dizimista, tem algo errado. É melhor você orar. Porque é desafiador mesmo. As contas não fecham, queridos, mas seja dizimista. Aí, o que a palavra fala? E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Gente, isso é a palavra de Deus. O Senhor falando, eu vou abrir as portas sobre a sua vida. Mas você precisa colocar o seu coração no lugar certo. Você precisa entender que o Senhor da sua vida é Deus e não o dinheiro. E cortar o amor sobre isso. E entender que Deus tem muito mais para fazer na sua vida, à medida em que Ele vê que você é fiel naquilo que Ele tem te dado. Uma vez que entendemos que a primícia ela pertence a Deus, que 10% pertence a Deus, que nós temos que ser dizimista, e que sendo dizimista, e que fazendo isso, nós estamos falando que todos os recursos pertencem a Deus, a gente entra agora, volta para dentro de casa, e vamos agora organizar nossa casa financeiramente. Amém? Amém? Amém. Quando a gente fala sobre organização financeira, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: você tem uma lista de tudo aquilo que você tem que pagar no mês? Visível para você e para todo mundo que está na sua casa? Principalmente você e a sua esposa? Queridos, nós precisamos aprender que a gente precisa fazer a lista daquilo que a gente precisa pagar. E começar a trabalhar a partir de agora como prioridades. Prioridades. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 28 ao 30. Lucas 14, 28 ao 30 diz assim. 14, desculpa, gente, eu falei errado. Perdão, 14. Estou esperando. Vou tomar água. Lucas 14, 28, 30. Pois, qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que vierem zombe dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Queridos, você precisa começar a fazer uma lista dentro da sua casa de prioridades financeiras. A começar pelas necessidades básicas, as coisas que não são negociáveis. Se você precisa de energia, você tem que pagar CEMIG. Se você precisa de água, você tem que pagar a Copasa. Você não consegue hoje ter uma vida plena dentro de casa se você não tiver CEMIG nem Copasa. Você vai deixar de tomar banho, você vai deixar de ver as coisas, você vai deixar de fazer, às vezes, uma comida, alguma coisa, porque você não tem o básico. Mas tem que pagar a Copasa? Claro que tem que pagar a Copasa, irmão. Vou fazer um gato. Misericórdia, é pecado, você está em pecado. Se você fez isso, desfaz agora. Pedro tem 6 meses que não vem minha conta de água. E deixa eu te contar, eu lavei carro, eu lavei passeio,
eu estou tomando 3 banhos por dia, eu e todo mundo lá em casa. Eu estou dando água até para o vizinho. E tem 6 meses que eu não pago a conta. O que eu faço? Ô Copasa, deixa eu contar para você. Você não está me cobrando não, filha. E eu não quero andar errado. Vamos lá? O que está pegando aí? Não, Pedro, isso é dádiva que vem do céu para mim não pagar conta de água. Vou lutar contra Deus, não. Falei com Deus que eu estava apertado financeiramente. Eu não tenho que pagar mais a conta. Que seja, mas deixa então que o cara da Copasa te fale isso. Deixa eu te falar, veio um camarada aqui, bonito cara, sabe? Forte. E virou para mim e falou assim, não precisa cobrar deles não, que eu vou pagar. Aí você vai falar assim, não, o anjo foi lá e pagou. Queridos, entendam isso, porque às vezes essas pequenas coisas roubam a nossa paz, tiram da gente a paz e a alegria que a gente pode ter em caminhar e ser fiel com o Senhor em tudo o que nós temos. E ser fiel com o Senhor em tudo que nós temos significa que você tem que pagar as suas contas em dia. Prioridade. Teve uma certa vez que eu estava conversando com uma pessoa e eu parei, olhei para a pessoa e falei assim, gente, tem um trem errado. A esposa dele, numa situação complicada, triste, não ia viajar, sabe? Não ia nem no restaurante comer alguma coisa. Sabe? O casamento estava bem morno. E o cara me contando que ele tinha investido uma fortuna no carro. E aí ele me chamou para me mostrar, ele chamou e conversou comigo. Eu pus um adesivo assim no carro, um adesivinho ali do lado e tal, tudo. Só o adesivo fez o carro virar esportivo, mas o adesivo custa mais de R$1.000, Pedro, você acredita? Ô irmão, a pizza custa 100, sua esposa está lá. Bom, tá caro, né? Tem umas pizzas mais baratas, desculpa. Bom, irmão, sua esposa está reclamando que você nem sai de casa, vai estar pagando quase R$1.000 no negócio do carro, você não vai levar sua esposa para poder passear, comer uma pizza? Prioridades. Prioridade. A primeira coisa da organização financeira é determinar uma lista de prioridade, pois nós temos aquelas coisas essenciais, temos aquelas coisas que a gente precisa, mas não faz parte do essencial, e temos aquelas coisas que nós desejamos comprar, porque nós queremos ter, mas tem que estar lá na terceira casa. Não é inversão. Você precisa viver aqui, então você precisa entender que as contas de água, luz, tem que ser paga. Você tem que comprar carne, você tem que comprar arroz, você tem que não sei o quê. Será que eu vou comprar feijão? Se você não gosta, você não compra. Mas sua esposa gosta, o seu marido gosta, ou alguém de sua casa gosta, faz parte da cesta básica do alimento. Vai comprar o feijão, em vez de comprar Coca-Cola. Isso dói. Hoje não mais, mas já doeu. Comprar o feijão em vez de comprar Coca-Cola. Queridos, prioridade, uma lista de prioridade. E essa lista de prioridades, sabe o que você tem que fazer com ela? Sentar com o seu cônjuge, falar assim, vem cá, meu bem, vamos entender aqui o seguinte, isso eu tenho que pagar. Nós temos que pagar. Isso aqui, nós almejamos comprar esse ano. E isso aqui, eu tenho um desejo no meu coração tão grande de ter uma SW4. E é sério. Vocês acham que eu não saio para comprar carro sozinho por causa de quê? Camila vai comigo. Amor, você está indo? Eu estou indo ali visitar um amigo. Ah, por acaso é aquele amigo que tem uma concessionária? Eu falei, eu vou com você, mas você não gosta de carro? Não, mas eu vou lá. Vamos lá, nós dois? Menos, Pedro, menos. Queridos, isso é um entendimento que nós precisamos ter sobre uma lista de prioridades, porque às vezes você está passando necessidade dentro de sua casa porque você não está sabendo administrar seu dinheiro. O dinheiro que está nas suas mãos.
Aí você fala, tá pouco. Sabe qual que é um dos grandes problemas dos casamentos hoje? Um dos índices maior de separação? Dinheiro. Aí a gente volta lá em Mateus, o coração está onde? Só que aí você vai conversar, e aí você está vendo que a pessoa está passando dificuldade. Aí você fala assim, mas por que você está passando dificuldade? Ah não, porque eu fui comprar o adesivo do carro. O carro está lindo. No cachorro, toma banho toda semana. O cachorrinho, eu vou falar com você, viu? Ele está podado, bonitinho, certinho e tal, tudo. E aí você olha para o homem, ele está com a camisa rasgada. Mas o cachorro está bem. Você olha para a mulher, tem 2 meses que ela não vai no salão fazer o cabelo. Mas o cachorro, toda semana está tomando banho. Prioridade, o que tem sido prioridade na sua vida? E se você entrega as coisas para Deus, se você enxerga aquilo que Deus enxerga sobre a sua vida financeira, a gente volta lá para Mateus, aonde Deus vira e fala assim, não é mais importante você do que os pássaros? Não é mais importante você do que as flores? Não é mais importante você do que um carro? Não é mais importante você do que um desejo, desejar as coisas, querer comprar um carro, querer comprar uma coisa maior, tem que fazer parte? Tem sim, querido. Não há problema nenhum sobre isso. Só que você precisa colocar isso dentro da sua organização financeira. E parar de querer viver sonhos grandes demais, sem estar com o pé no chão, financeiramente falando. Tá tudo difícil lá em casa, eu estou indo para a Disney. Ô irmão, nossa, acredita que faltou arroz lá em casa? É mesmo? É, faltou arroz lá em casa. Não, querido. E o que você está fazendo aqui no parque? É, sonho. Era o meu sonho. Oh, meu desejo de criança, vim na Disney. Não, querido, prioridade. E essa prioridade começa com honrando a Deus. E essa prioridade depois vem com as coisas que você precisa e são necessárias no dia a dia. Atente-se a isso. A gente fazia muito no início do ano, eu e Camila, a gente escrevia num papel aquilo que a gente desejava para o ano seguinte, tanto as coisas que a gente queria profissionalmente, ministerialmente, coisas, objetos ou qualquer outra coisa, a gente colocava na geladeira para a gente poder ter um alvo. Qual que é o alvo? É esse aqui. Vou trabalhar? Vou. Vou batalhar? Vou. Esse é o alvo. Mas o resto tem que estar tudo ok. Organização. Dentro da organização, quero mostrar um negócio para vocês aqui. Legal, ó. Cartão de crédito. Cartão de crédito. Deixa eu contar um negócio para você. Você está usando o cartão de crédito sabendo que você tem que pagar ele? Nossa, mas meu cartão é sem limite. Ô, irmão, sua vida não é sem limite. Sua vida não é sem limite. O seu trabalho não é sem limite. Você vai pagar o cartão dos recursos que você tem dentro de casa. Mas eu queria tanto comprar uma geladeira. Irmão, sua geladeira queimou? Ah, não, é porque a outra é mais bonita. Então, segura a onda. Não, mas é porque a minha geladeira já quebrou. Compra uma mais barata. Ah, que isso, Pedro. A geladeira ali de R$20.000. Eu tenho 30 de crédito no cartão. Eu vou passar lá e tum, tá feito. O problema é depois você pagar os 20 mil, irmão. Deixa eu contar um negócio para vocês. Deus não concorda com dívida. Deus não concorda com dívida. Você
contrair uma conta que você não dá conta de pagar, você está pecando. Isso é estelionatário. Sabia disso? Você contraiu uma dívida que você não tem condição de pagar, você está em completo pecado e erro. Não faça isso. Não faça de forma nenhuma. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é: as contas apertaram, diminui o padrão de vida. As contas da casa apertaram, dá um passo para trás. Vou comprar o básico. Vou fazer o básico. Por quê? Estou apertado, financeiramente falando. E não é para você postergar isso para depois, porque a conta vira uma bola de neve, daqui a pouco você está afundado em dívida, uma dívida que você não tem condição de pagar, e ainda está falando assim, mas eu tinha que viver. Mas eu tinha que comer pizza todo dia fora de casa, porque eu amo pizza. Mas eu queria comprar aquela roupa, sabe aquela roupa assim, daquele jeito. Nossa, ô querido, lá na Feira Hippie essa roupa está mais barata. Não, mas tem que ser de grife. E eu tenho cartão de crédito, vou lá comprar. Maridos, prestem atenção numa coisa homens, prestem atenção numa coisa que eu vou falar com vocês aqui, ok? Sejam verdadeiros com as contas da sua casa. E sejam verdadeiros com a sua esposa. Meu bem, tem. Meu bem, não tem. Não é querer esconder, não. Sabe o que acontece? Está apertado e está escondendo. Pode ir lá, meu bem, passa o cartão. Não, tá tranquilo. Daqui a pouco vira uma bola de neve, daqui a pouco vira uma despesa enorme, você não consegue pagar, a sua esposa acaba descobrindo, isso vira uma briga dentro de casa, e daqui a pouco vocês estão com problemas conjugais por causa da sua omissão. Mulheres, vou só pincelar, que depois nós vamos falar bastante sobre isso. Aprendam a posição de administração que vocês têm financeira sobre a casa. Eu posso dar um cartão de crédito na mão da Camila. Sem limite. Eu não preciso nem olhar a fatura. Nem olho. Nem olho. Seu marido pode te dar um cartão de crédito sem limite nas suas mãos? Black. Daquele que está até brilhando, assim, você pega, parece que só o brilho dele paga a conta. Paga o que você quer. Querido, presta atenção no que eu estou falando com vocês, porque o amor ao dinheiro é a raiz para todo mal, mas uma má administração dentro de casa também é prejudicial. Também nos leva para o buraco, também nos derruba, também atrapalha a nossa vida no dia a dia. Planejamento financeiro. Você tem feito os seus planos daquilo que você vai fazer, como que você vai usar, para onde que você vai? Outros 2 pontos que eu quero falar com vocês. O primeiro é, queridos, dinheiro não cai do céu. Desculpa te dizer isso. Se você está esperando que alguém vai entregar um bilhete premiado na sua mão, para você não ter que nem cometer o pecado de ir lá apostar, para você poder chegar aqui e falar assim, ô Pedro, tudo bem? Olha só, eu ganhei um bilhete premiado, ó. Aqui, ó. Me deram. Não é pecado não, né, pastor? Porque o bilhete já está premiado, né? Quem apostou foi o outro cara lá, né? Eu ganhei aqui, ó. Isso não acontece, irmãos. Não, estou esperando Jesus mandar dinheiro. Da onde? Do céu? Jesus mandou maná. Não mandou? O que você tinha que fazer com maná?
Vocês ouviram? Você tinha que colher todo dia, temperar, amassar, temperar, cozir, preparar. O povo acha que Deus mandou maná, o cara passou a mão no maná lá, pôs na boca. Não! Que a codorna caiu assada, temperada, com farofa dentro ainda. O cara só pegou a codorna lá e... glória a Deus. Não, irmãos. Não é assim que o Senhor age. Vou contar um testemunho rápido para vocês. Em 2023, nós encerramos o ano, eu e Camila, negativos. Negativados. Ainda por cima com um problema lá com a Carol. Seríssimo. Eu acho que eu já contei isso, mas eu preciso reforçar isso para vocês. A gente trabalhou muito o ano de 2023, fizemos muita coisa, batalhamos, o negócio foi e aquele negócio, muito serviço, muita obra e não sei o quê. Aí nós falamos, vamos dar férias coletivas para a turma e tal, esse negócio. Chegou no último dia das férias coletivas, chegou no penúltimo dia, a Carol passou mal. E eu não tinha pago a Unimed, porque eu estava sem grana. A gente juntou o restante da grana que tinha e vamos fazer uma festa, um almoço para os meninos. Erro de prioridade. Nós vamos fazer um almoço para os meninos lá na empresa. E aí eu tive que suplicar um cliente, praticamente suplicar um cliente para me pagar no final de dezembro, para mim poder conseguir pagar a Unimed e levar a Carol para a Unimed. Eu chorei igual menino. Igual menino. Igual menino. E aí a Carol ficou internada, aquela coisa toda, né? Essa história a gente já contou para vocês. E eu e Camila, nós começamos a orar e falar, Deus, nós precisamos de um milagre financeiro, nós precisamos de um milagre financeiro, nós precisamos de um milagre financeiro para colocar as contas da empresa em dia, para colocar as nossas contas em dia, para a gente não passar isso aqui que a gente está passando de novo. Jesus abre as portas, Jesus abre as portas. E eu lá no hospital, da noite do dia 27 para o dia 28 de dezembro, cansado, recebi uma mensagem de um cliente, virando para mim e falou assim, me encontra amanhã, no escritório de arquitetura de fulano de tal. E a gente orando por um milagre, e eu no meio da noite, eu falei, eu não vou encontrar com ninguém, eu estou morto. Estou cansado. Não estou conseguindo dormir direito. Minha filha está deitada ali. Gente, quem conhece a Carol, minha filha? A Carol não estava nem se mexendo. Ela estava quieta, parada. Dormindo cedo. Eu falei, Jesus, eu não vou em canto nenhum. Não. Amanhã eu vou para casa dormir, que eu estou chorando, triste, amargurado, pesado. Eu trabalhei demais o ano de 2023 e eu estou aqui sem um centavo no bolso, dentro do hospital, com a minha filha numa situação tão crítica e demorei ainda para vir, porque eu não paguei nem a Unimed. Como que eu vou sair daqui e falar que eu vou fazer visita lá em fulano? Eu não vou em canto nenhum. Chega. E quer saber do negócio? Eu vou fechar essa empresa. E acabou o assunto. Aí Deus virou e falou assim, acalma, respira e vai. Tá bom, Senhor, vou obedecer. Camila chegou, meu amor, fui em casa, tomei um banho, para disfarçar a cara de choro e de decepção, tristeza, raiva, angústia que eu estava nela, e fui para a reunião. Na hora que eu sentei na reunião, eu já sentei desanimado. O que eu estou fazendo aqui? Não está num bom dia. Ainda é véspera de ano novo, não sei nem se eu vou passar ano novo em casa. O que eu estou fazendo aqui? Deus falou assim, acalma seu coração. Eu falei, eu vou acalmar. Aí comecei a reunião. A reunião era sobre uma obra gigante, em Brumadinho. Aí eu saí de lá e falei, ai Jesus,
Eu nem mandei orçamento, eu estou participando da reunião para fazer a obra. Aí o Senhor falou assim, acalma o seu coração. Eu falei, tá bom. Acalmei meu coração. Deu em janeiro, fevereiro, nós entramos para dentro da obra. Aí começamos a trabalhar. Eu e Camila. Tinha dia que a gente saía de lá com lama aqui. Sim. Alugamos um container, colocamos lá, que trem com a festa, e batalhando, e lutando, e ó, vamos trabalhar e vem. A história que eu estava falando aqui, quando eu fui chamado para o presbitério, é essa obra, é saindo de noite, é voltando de manhã, é pondo todo mundo doido, é vão fazer não sei o quê, é o cliente buzinando na minha cabeça, é eu tendo chateação, estresse, comecei a passar mal de estresse por causa da obra, e aquele trem todo, e assim. Aí um dia eu sentei e falei, mas Jesus, assim não dá. Eu não vou aguentar. Aí o Senhor falou assim, você não orou? Para resolver seu problema financeiro? Eu falei, orei. A porta está aberta. Você vai fazer o quê? Sair correndo ou entrar? Eu falei, vou entrar. Entrei. De cabeça. Chegamos no final do ano de 2024. Um pouco antes de eu ser chamado para ser consagrado. A vida financeira estava organizada. Nós não deixamos de trabalhar. Nós entendemos que Deus abriu uma porta e falou, entra. E sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes você está orando para o Senhor abrir uma porta para você. E você está estático, sentado, parado e não se prepara para aquilo que Deus tem para fazer, ou não está entendendo o que é para você se movimentar, porque as coisas não caem do céu prontas. E completando o testemunho, Deus virou e falou assim, então tá, eu te dei, você abriu, agora eu resolvi o seu problema, vem trabalhar para mim. Falei, estou indo. Queridos, quando a gente fala sobre uma organização financeira dentro de casa, a primeira coisa que a gente tem que entender é quem é o Senhor sobre nós. A segunda coisa que a gente precisa entender é as nossas prioridades em pagar as contas, em pagar aquilo que é necessário, em sustentar a casa. E a terceira coisa que a gente precisa entender é que Deus vai abrir as portas para você entrar. Não chove dinheiro do céu, não cai codorna assada. Se você não pegar para preparar a codorna, você não vai comer. Aprende que o Senhor tem algo importante para te dizer hoje. Ele tem algo importante para ministrar o seu coração. Para dizer o seguinte, filho, quem governa a sua vida sou eu. Mas vamos? 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 Vamos lá, filho, se movimenta. Deus falou que eu vou para fora do país. Você está estudando? Inglês? Recebi um convite recentemente. Vou lá dar uma organizada no meu inglês para eu poder falar inglês com uma turma difícil aí. Se o meu é ruim, o deles, misericórdia. Coreano. Portas que o Senhor tem aberto e a gente tem que aprender a entrar por elas. Nós temos que aprender a como agir quando o Senhor vira e fala assim, vai. Mas também nós precisamos aprender quando a porta se fecha. Porque algumas vão se fechar. É Deus cuidando de você. Para finalizar esse tempo nosso aqui, e a gente poder comer assim, algo especial que foi preparado para nós. Amém? Para a gente poder finalizar, eu quero exortá-los sobre uma coisa muito importante. Vou falar com os jovens e depois vou falar com os casais. Jovens,
Qual que é o seu alvo? Se o seu alvo é estudar, estude. Se o seu alvo é casar, case. Mas aprenda a administrar isso financeiramente falando. Não embola as coisas. Não embola. Você não vai dar conta. A gente não se prepara para casar com dívida. A gente não se prepara para poder avançar com dívida. Quando eu e Camila nós fomos casar, a gente noivou, na verdade. Assim que a gente noivou, a gente falou, vamos começar a pagar os trem do casamento? Vamos. Mineiro, né? Os trem do casamento. Vamos. Sabe qual que é a primeira coisa que a gente fez? Pegamos o meu cartão, o dela, quebramos, pagamos tudo, acabou o cartão de crédito. Porque o cartão de crédito, queridos, eu vou falar um negócio com vocês, ele é bom demais. Se você sabe usar. E aí, jovem, sabe o que aconteceu? Nós começamos a trabalhar em prol de pagar o nosso casamento. E organizar a nossa vida financeira para isso. Sozinho? Não, em conjunto. Eu e a Camila. Juntos fizemos isso. Você quer? Começa a se organizar. Mas eu ganho um salário mínimo, vai dar certo. Ah, mas eu quero comer o McDonald's. Corta o McDonald's. Ah, mas Pedro, está apertado, trabalha até de madrugada. Corre atrás. Jovens, escrevi, pois sois fortes. Outro dia eu estava contando isso para um querido irmão. Eu trabalhava até às 5:30 da tarde na empresa, saía e ia para trabalhar à noite como empreiteiro, para poder fazer um serviço. Chegava em casa meia-noite, 11:30, meia-noite. No outro dia, 6 horas da manhã, eu estava de pé. Isso não mata não, jovem. Mas eu quero casar. É isso aí. Papai e mamãe vai pagar. Não, quebra isso. Você quer casar, deixa eu te falar, eu ministro para noivos. Ok? E a palavra de Deus fala, deixará pai e mãe, se unirá. E vão formar uma família. O pastor Claudinei falou isso ontem. Inclusive financeiramente falando. Para de criar dependência dos seus pais depois que você já caminhou para o casamento ou já caminhou preparando o casamento. Se você está pretendendo casar e você não está nem no mínimo trabalhando, não case. Organiza primeiro. Nem namore. Meu namoro quase acabou quando começou, porque no dia que eu comecei a namorar, a gente terminou de conversar sobre falar assim, vamos namorar? Ah, que lindo, ah, que beleza e tal, tudo. Eu quero namorar para casar. A Camila, isso aí, moça. Tem enrolação, não. Mas quando eu comecei a namorar com a Camila, e eu tinha uma pretensão para casar, eu estava criando a minha profissão, que é trabalhar com ar-condicionado. Eu estava trabalhando, estava fichado, estava tudo bem. E nós programamos para fazer isso. Ninguém pagou o nosso casamento. Nós ganhamos algumas coisas, mas nós pagamos o casamento todo. E no final nós olhamos e falamos, não. Eu nem sabia que tinha ficado tão caro. Querido, se você é jovem e pretende se casar, aprende agora que você precisa começar a criar sua independência financeira. Se você é casado, seus pais não têm nada a ver com as contas da sua casa mais. Isso faz parte do crescimento, da organização financeira da sua casa. Casais, quero contar uma coisa para vocês. Estou finalizando. Quero contar um negócio para vocês. Sua vida financeira é conjunta com seu esposo ou com a sua esposa? Ou ele não sabe nem o que se passa na sua conta? Ou ele não sabe nem o quanto que você ganha? Ou vocês têm compartilhado a vida financeira de vocês?
Quando eu estava para casar, eu comecei a fazer isso. Não tem uma conta sequer que a gente não saiba em conjunto. O dinheiro pertence aos dois. Ah, mas eu sou o homem, eu mando. Não, esquece. Ah, mas eu sou a mulher, eu sei como gastar o dinheiro. Não, conversa. A conversa entre os dois faz uma diferença enorme. Todas as vezes que eu, como homem, quis fazer alguma coisa e eu deixei de compartilhar com a Camila, deu errado. Todas as vezes que ela quis fazer alguma coisa e ela deixou de compartilhar comigo, deu errado. A partir do momento que a gente pegou as nossas finanças e falou assim, tá aqui, é tudo nosso, vamos embora e tá tudo bem. Nós prosperamos. E a última coisa. Mesmo você, em casal, administrando o dinheiro, aprenda a colocar tudo nas mãos de Deus. A orar sobre o que você vai fazer com o seu dinheiro. Sabia? A gente precisa orar. Para poder saber o que a gente vai fazer. Se você vai comprar um carro, uma bicicleta, uma coxinha. O pastor já contou aqui o exemplo da coxinha. É orar, queridos, colocar perante ao Senhor, mas não é orar para você saber se você vai pagar a conta de água, luz, comida, esse negócio, não, que você tem que comprar. Isso você tem que fazer. Isso está dentro da sua necessidade básica e Deus não quer que você passe fome, Deus não quer que você fique sem luz. Isso você não precisa orar não, mas orar para saber aonde que você vai determinar seu investimento, como que você vai fazer, se você vai comprar um carro, se você vai comprar uma casa, um apartamento, o que você vai fazer, você precisa colocar aos pés do Senhor, porque é Ele que vai te auxiliar a prover a sua casa. E assim a gente consegue colocar Deus no centro do nosso lar e tirar o dinheiro fora. Amém? Amém? Querido, não perca a sua paz por causa de dinheiro. Não traga para sua casa o dinheiro como Senhor, como o principal da sua vida. O caminho nunca vai ser por aí. Deus tem um caminho de prosperidade sobre a sua vida. Mas se você se dobrar a Ele, se o seu Senhor for o Senhor Deus, tudo vai caminhar bem. Amém? Quero orar. Para que Deus continue trazendo clareza sobre a sua vida, ministrando sobre o seu coração. A gente vai ter uma pausa agora, onde a gente vai ter um tempo para poder lanchar, um lanche especial, delicioso, preparado para nós. E a gente retorna logo em seguida, às 19h30, iniciando o nosso culto da noite. Querido, se esforce para permanecer aqui. Nós preparamos tudo com muito carinho, muito amor, para que você consiga se alimentar e permanecer junto conosco, pois o Senhor ainda tem muito mais para falar aos nossos corações. Deus, eu quero te apresentar a vida de cada um que está aqui, cada homem, cada mulher, cada criança, jovem, adolescente que estão aqui. Deus, que o Senhor venha falar aos corações dele, continuar falando aos corações dele nessa noite, ministrar da tua palavra. Deus, eu oro por essa palavra sobre a organização financeira das nossas casas. Nos ajuda, Deus, a organizar tudo que nós temos dentro do nosso lar e também a apresentar ao Senhor aquilo que temos como bens, aquilo que temos, Deus, ganhado a cada dia, que o Senhor da nossa vida seja o Senhor e não o dinheiro, e que a gente possa colher frutos, e frutos que nos farão crescer, prosperar, progredir, aumentar, alargar as fronteiras, conquistar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, mas com sabedoria, retidão e o coração no lugar certo. Jesus, nos abençoa de forma sobrenatural.
Derrama da tua graça nesse momento tão especial que a gente está vivendo, essa conferência. Continue falando aos nossos corações e que a graça do Senhor nos cerque em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, queridos.